Silêncio mortal. O assassino do Parque Sombrio. Eu nunca vou esquecer daquela noite no parque. Eu não deveria estar lá. Ninguém deveria. Mas eu estava precisando de um lugar tranquilo para pensar. E o parque parecia perfeito. Não tinha muita gente por lá, afinal, já passava da meia-noite. As luzes dos postes, fracas e esparsas, lançavam sombras alongadas que transformavam o lugar em um labirinto de escuridão. Eu estava caminhando pela trilha principal quando ouvi um barulho estranho, como algo sendo arrastado. Parei e olhei em volta, mas não vi nada. Devia ser só minha imaginação, pensei, e continuei andando. Mas o som voltou, mais alto dessa vez, e parecia vir de dentro da mata fechada que cercava o caminho. Meu coração começou a bater mais rápido e, contra meu bom senso, decidi investigar. Caminhei em direção ao som, entrando na mata. As árvores altas e retorcidas bloqueavam quase toda a luz, me deixando quase cego. Eu estava prestes a desistir e voltar, quando vi uma pequena clareira à frente. No centro, havia uma figura agachada, aparentemente arrastando algo pelo chão. Meu corpo congelou ao perceber o que era. Um corpo ensanguentado. A figura se levantou lentamente, e eu pude ver que era um homem, alto e robusto, com uma máscara de pano cobrindo o rosto. Ele virou a cabeça em minha direção, e mesmo na escuridão, eu senti os olhos dele me encarando. Tentei recuar, mas tropecei em uma raiz e caí no chão. O barulho foi o suficiente para chamar a atenção dele. Ele começou a andar na minha direção, calmamente, como se estivesse curtindo cada segundo do meu pavor. Eu me levantei o mais rápido que pude e comecei a correr de volta para o caminho principal. Eu ouvia os passos dele atrás de mim, cada vez mais próximos. Meu coração parecia que ia explodir. Eu sabia que se ele me pegasse, eu seria o próximo. Quando finalmente cheguei de volta à trilha, olhei por cima do ombro e não vi mais ninguém. Parei para recuperar o fôlego, pensando que tinha escapado. Indo seu rosto. A máscara estava manchada de sangue, e mesmo de longe, eu conseguia sentir o cheiro metálico no ar. Ele parou por um momento, como se estivesse sentindo minha presença, e virou a cabeça em minha direção. Meu coração quase parou. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Tudo em mim gritava para sair dali, mas era como se eu estivesse preso no chão. O homem começou a andar na minha direção, cada passo dele ecoando na escuridão, e eu senti o pânico crescendo dentro de mim. Finalmente consegui me mexer e dei um passo para trás, mas tropecei em uma raiz e caí. Ele estava cada vez mais perto. Eu tentei me levantar, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia apoiar o peso do meu corpo. Quando finalmente consegui, ele já estava quase em cima de mim. Eu sabia que não teria chance de fugir correndo, então fiz a única coisa que me veio à cabeça. Corri em direção à mata mais densa, na esperança de despistá-lo. O som dos galhos quebrando e das folhas secas se estilhaçando sob meus pés era ensurdecedor. Eu podia ouvir ele me seguindo, cada vez mais perto, mas não me atrevia a olhar para trás. Minha respiração estava descompassada e meu peito ardia, mas a adrenalina era o que me mantinha em movimento. Finalmente, encontrei uma pequena caverna escondida entre as rochas. Entrei ali e me encolhi, tentando controlar a respiração para não fazer barulho. O silêncio que seguiu foi ainda mais aterrorizante. Eu podia ouvir apenas o som do meu coração batendo desesperadamente. O tempo parecia ter parado. Eu não sabia se ele tinha ido embora ou se estava me esperando lá fora, mas não me atrevia a sair. Depois do que pareceram horas, o som de passos voltou a se aproximar. Ele estava ali, procurando por mim. Eu segurei o fôlego, tentando não me mexer, mas o medo era tão intenso que eu sentia que poderia desmaiar a qualquer momento. Os passos pararam na entrada da caverna. Eu podia vê-lo, a silhueta sombria se destacando contra a luz fraca da lua que entrava por entre as árvores. Ele ficou ali, imóvel, por um longo momento. Então, lentamente, ele se virou e começou a se afastar. Eu não sei quanto tempo fiquei escondido ali depois que ele se foi. Quando finalmente criei coragem para sair,
O parque estava assustadoramente quieto. Eu corri até a saída mais próxima, sem olhar para trás, e fui direto para a delegacia. Quando cheguei lá, contei tudo o que tinha visto, mas eles não me levaram a sério. Disseram que não havia relatos de pessoas desaparecidas recentemente e que ninguém tinha ouvido falar de qualquer assassinato no parque. Disseram que eu devia ter imaginado tudo, que talvez fosse só o resultado de uma noite ruim ou de uma mente muito imaginativa. Mas eu sei o que vi. Aquela máscara manchada de sangue, aquele corpo sendo arrastado. Aquilo era real. E desde aquela noite, eu nunca mais consegui pisar em um parque. Porque eu sei que ele ainda está lá, esperando por mais uma vítima para adicionar à sua coleção macabra. E o pior de tudo é que ninguém acredita em mim. Ninguém, exceto talvez o próprio assassino. Era para ser uma noite comum. Eu tinha acabado de sair do trabalho. E como de costume, decidi cortar caminho pelo parque para chegar mais rápido em casa. O parque sempre foi um lugar tranquilo, um refúgio no meio da cidade agitada. As árvores, que durante o dia ofereciam uma sombra agradável, à noite assumiam formas sombrias e intimidantes, mas eu nunca liguei muito para isso. Naquela noite, porém, algo estava diferente. Assim que entrei no parque, uma sensação estranha tomou conta de mim, como se algo estivesse me observando. O vento soprava de forma irregular, fazendo as folhas secas rodopiarem no chão, e eu podia jurar que ouvi sussurros entre as árvores. A trilha, que sempre parecia tão familiar, de repente parecia muito mais longa e tortuosa. Continuei caminhando, tentando ignorar a sensação de desconforto que crescia em meu peito. As luzes dos postes eram espaçadas demais, criando longos intervalos de escuridão total. Em uma dessas passagens escuras, ouvi um estalo à minha direita, dentro da mata. Parei de andar, tentando ouvir melhor. Nada além do som do vento. Eu sabia que deveria continuar andando, mas algo dentro de mim me forçou a investigar. Eu me aproximei lentamente da margem da trilha, onde a escuridão era quase total, e olhei para dentro da mata. Foi quando eu vi. No início, pensei que era apenas uma pilha de folhas, mas à medida que meus olhos se ajustaram, percebi que era algo muito pior. Um corpo, parcialmente coberto por folhas e galhos, estava jogado ali, como se tivesse sido descartado. Meu estômago revirou ao perceber que a pessoa ainda estava de olhos abertos, mas sem vida. O rosto estava pálido, quase cinza, e havia marcas de unhas em seu pescoço, como se tivesse lutado até o fim. Minha respiração acelerou e dei um passo para trás, tentando processar o que estava vendo. Eu precisava sair dali e chamar a polícia, mas quando me virei para correr, bati de frente com algo sólido. Levantei os olhos e me deparei com uma figura alta e encapuzada, o rosto coberto por uma máscara grotesca, metade sorrindo e metade chorando, como aquelas máscaras teatrais antigas. O choque me paralisou. Ele não disse nada, apenas me encarou por um momento que pareceu uma eternidade. Então, em um movimento rápido, ele levantou a mão e eu vi o brilho de uma lâmina na escuridão. Me joguei para o lado, sentindo o vento passar pela minha orelha quando ele desferiu o golpe. Eu corri, o pânico tomando conta de cada célula do meu corpo. Corri como nunca havia corrido antes, sentindo seus passos pesados logo atrás de mim. A trilha parecia interminável, e cada sombra parecia querer me engolir. Finalmente, vi as luzes da saída do parque ao longe e me forcei a correr mais rápido. Quando cheguei à rua, me virei para ver se ele ainda estava me seguindo, mas não havia sinal dele. Minha respiração estava pesada e meu coração parecia prestes a explodir, mas eu estava a salvo. Ou pelo menos foi o que pensei. Chamei a polícia imediatamente e eles chegaram em poucos minutos. Contei tudo o que tinha visto e os policiais fizeram uma busca no parque. Eles encontraram o corpo, mas o homem de máscara tinha desaparecido. Não havia pistas e as marcas de seus passos na trilha logo foram apagadas pela chuva que começou a cair logo depois. Nos dias que se seguiram, tentei voltar à minha rotina,
mas aquela imagem não saía da minha cabeça. Eu não conseguia dormir, e quando conseguia, era assombrado por pesadelos com aquela máscara. O que mais me perturbava, porém, era a sensação de que ele ainda estava me observando. E eu estava certo. Uma semana depois, encontrei uma caixa na porta da minha casa. Dentro, havia uma máscara idêntica à que ele usava, suja de sangue seco, e uma única mensagem escrita em letras tortas: "Você é o próximo." Desde então, eu nunca mais fui o mesmo. A cada barulho à noite, eu me pergunto se ele está lá fora, esperando. Eu sei que não posso fugir para sempre, mas a parte mais aterrorizante é que, no fundo, eu sinto que ele está se divertindo, esperando o momento certo para terminar o que começou naquela noite no parque. Desde o momento em que recebi aquela máscara, minha vida virou um pesadelo constante. Eu tentei seguir em frente, fingir que nada estava acontecendo, mas a sensação de estar sendo vigiado me consumia. No trabalho, em casa, até mesmo nos lugares mais públicos, eu sentia que ele estava por perto, sempre à espreita, sempre esperando. Comecei a perceber pequenas coisas que antes passariam despercebidas. Sombras se movendo na periferia da minha visão, passos ecoando atrás de mim em ruas desertas. E o pior de tudo, a sensação de que alguém havia entrado na minha casa enquanto eu dormia. Certo dia, encontrei marcas de barro perto da janela do meu quarto, como se alguém tivesse estado ali, observando. Eu sabia que não poderia continuar assim. Fui à polícia várias vezes, mas eles não tinham como me ajudar. Não havia provas concretas, apenas o meu testemunho e o terror que tomava conta de mim. Disseram para eu trocar as fechaduras, instalar câmeras de segurança, mas nada disso me dava paz. Foi então que eu decidi confrontá-lo. Eu sabia que isso poderia ser minha última decisão, mas viver naquele estado constante de medo era insuportável. Resolvi voltar ao parque naquela mesma noite, esperando que ele estivesse lá, esperando por mim. Cheguei ao parque quando o sol já estava se pondo. O lugar estava deserto, como eu esperava. As sombras começaram a se alongar, e o vento frio da noite me arrepiava a pele. Andei pela mesma trilha, meu coração batendo mais forte a cada passo, até chegar ao ponto onde tinha encontrado o corpo na semana anterior. Por um momento, tudo parecia calmo demais, até que ouvi um estalo vindo da mata. Meu corpo inteiro ficou tenso. Ele estava ali. Eu podia sentir sua presença antes mesmo de vê-lo. E então, ele surgiu, saindo das sombras, usando a mesma máscara grotesca, agora ainda mais deformada pelo tempo e pelo sangue seco. "Estou aqui", disse, tentando manter a voz firme, mas ela saiu como um sussurro fraco. "Acabe com isso." Ele ficou ali, parado, me estudando por trás daquela máscara macabra. Então, sem dizer uma palavra, ele levantou a lâmina, a mesma que tinha tentado me acertar naquela noite. Mas ao invés de atacar, ele a jogou no chão entre nós. Foi um gesto que eu não esperava, e fiquei ainda mais confuso e apavorado. Ele deu um passo para trás, em silêncio, e tirou a máscara, revelando um rosto que eu nunca poderia imaginar. Era o rosto de um homem comum, alguém que você passaria na rua sem notar. A normalidade de sua aparência só tornou tudo ainda mais perturbador. "Por quê?", perguntei sem entender. Mas ele não respondeu. Ele apenas me deu um sorriso frio, virou-se e desapareceu na escuridão da mata, deixando-me ali, sozinho com a lâmina no chão e o peso insuportável do que acabara de acontecer. Eu voltei para casa naquela noite, mas não consegui dormir. As palavras não ditas, o rosto comum escondido atrás da máscara, tudo isso se tornou um fardo que eu não conseguia suportar. A sensação de que ele ainda estava por perto nunca me deixou. Cada ruído à noite, cada sombra que se movia, me fazia saltar de medo. E então, uma noite, o inevitável aconteceu. Eu acordei no meio da madrugada com a sensação de que havia alguém no meu quarto. Meus olhos se ajustaram à escuridão e lá estava ele, parado ao lado da minha cama, com a máscara grotesca novamente no rosto, a mesma lâmina na mão. Dessa vez, não houve palavras, não houve chance de fuga.
Ele se aproximou lentamente, e tudo o que eu consegui sentir foi o frio cortante da lâmina atravessando minha carne, a dor intensa e depois a escuridão total. Quando a polícia finalmente encontrou meu corpo, eles também encontraram a máscara ensanguentada ao meu lado, mas nenhuma pista sobre o homem que me perseguiu até o fim. Ele ainda está lá fora, esperando por sua próxima vítima, escondido nas sombras, com aquele sorriso frio por trás da máscara. E a única coisa certa é que, assim como eu, a próxima pessoa que cruzar seu caminho jamais verá o rosto verdadeiro da morte antes de ser tomada por ela. A manhã no Parque Central parecia tranquila, com os primeiros raios de sol refletindo nas águas serenas do lago. Jogadores de tênis e corredores passavam pelas trilhas, ignorando as folhas secas que caíam ao redor. Mas a paz do parque foi rompida quando um corpo foi encontrado à beira do lago, envolto em um enigma que deixaria todos abalados. O corpo era de André Moncler, um crítico de arte famoso conhecido por suas análises mordazes e sua personalidade imponente. Ele estava vestido com um terno elegante, mas o que chamava a atenção era o modo como o cadáver estava disposto, com uma paleta de pintura e pincéis dispostos ao seu redor, como se a morte fosse uma obra de arte macabra. A detetive Maria Silva chegou ao local pouco depois do corpo ser encontrado. Ela era uma mulher de estatura média, com cabelos castanhos e olhos penetrantes que pareciam sempre buscar respostas. Com uma experiência sólida em investigações complexas, Maria rapidamente percebeu que este caso seria diferente de tudo o que já enfrentara. À medida que a investigação avançava, Maria descobriu que André Moncler não tinha apenas admiradores. Seus críticos o consideravam arrogante e cruel, e ele havia feito muitos inimigos ao longo de sua carreira. A primeira pista surgiu quando Maria encontrou uma nota criptografada na paleta de pintura. A mensagem parecia um quebra-cabeça, com referências a obras de arte e nomes de artistas obscuros. Os frequentadores do parque, incluindo um grupo de artistas e vendedores de quadros, que muitas vezes exibiam seus trabalhos ali, foram interrogados. Entre eles estava Helena, uma artista local que havia tido uma briga pública com André semanas antes. Ela estava nervosa e dissera a Maria que André havia ameaçado expor um segredo que poderia arruinar sua carreira. Mas, apesar das suspeitas, Helena tinha um álibi sólido. Enquanto Maria investigava o círculo social de André, descobriu que ele havia recentemente reavaliado sua própria obra e estava envolvido em um projeto secreto, algo que parecia ter o poder de mudar o mundo da arte. Entre os papéis encontrados em seu escritório estava uma lista de contatos, incluindo alguns nomes notáveis da alta sociedade e artistas renomados. As mensagens enigmáticas deixadas na cena do crime eram referências a uma exposição que André havia criticado severamente, levando Maria a crer que o assassinato poderia estar relacionado com uma vingança pessoal. Ela começou a perceber um padrão nas mensagens, que estavam ligadas a uma série de obras de arte em uma galeria específica, a Galeria Aurora, conhecida por seus artistas controversos. Maria decidiu investigar a Galeria Aurora e descobriu que um dos principais patrocinadores da galeria, um milionário chamado Victor Blaine, estava profundamente envolvido no mundo da arte e tinha uma história conturbada com André. Victor havia sido alvo das críticas de André e tinha muito a ganhar com a eliminação de seu crítico mais feroz. O clímax da investigação levou Maria a um evento de gala na própria galeria. Durante o evento, ela encontrou um quadro de André que estava oculto entre outras obras. O quadro parecia incompleto, mas Maria percebeu que ele continha uma mensagem codificada que correspondia aos números na nota encontrada na cena do crime. Com a ajuda de um especialista em arte, Maria decifrou a mensagem e descobriu que André havia encontrado evidências de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a galeria e Victor Blaine. Ele planejava expor essas informações, mas seu assassinato havia silenciado essa verdade. Com as evidências em mãos, Maria confrontou Victor Blaine. Ele negou a acusação inicialmente, mas com as provas irrefutáveis, acabou confessando.
O assassinato de André Moncler havia sido um ato desesperado para proteger seus interesses financeiros e sua reputação. Victor foi preso e Maria recebeu elogios pela resolução do caso. No entanto, ela sabia que o parque ainda carregava os ecos do crime e que a cidade precisava lidar com as sombras que se escondiam por trás das aparências. O Parque Central recuperou sua tranquilidade, mas Maria sabia que as sombras do passado muitas vezes retornavam e a arte da verdade muitas vezes exigia coragem para ser desvendada. Assim, Sombras no Parque encerra com uma nota de reflexão sobre como a verdade, mesmo quando ocultada, sempre encontra uma forma de emergir e como o desejo de justiça pode iluminar as partes mais sombrias da sociedade.